Querido, semana passada a gente estava falando sobre como o amor de Deus se manifesta, como o amor de Deus se revela para nós. E nós aprendemos semana passada então que existem duas manifestações, duas formas de revelação que, ao estarem juntas, revelam o amor de Deus. Separadas é o que o diabo fez e destruiu, e a gente tem relacionamento com essas coisas e a gente não entende direito como lidar com o amor, porque ou ele se manifesta, ele está sempre se manifestando de forma egoísta nas nossas falhas, nos nossos erros. Mas o amor de Deus, quando essas duas características estão juntas, somadas, nós vemos ali a manifestação do amor de Deus. Não sei se você lembra, se você não lembra, eu sugiro que você escute lá no YouTube a mensagem de semana passada para entender também o que nós vamos aprender hoje. Mas o amor se revela de duas formas. O amor se revela em dar e possuir. E quando eu e você falamos assim que o amor deseja possuir a gente já dá uns 2, 3 passos atrás e fala, que tipo de amor é esse que quer me possuir? Né? Mas se eu falasse assim para você, você pertence a Deus? Você ia falar, pertenço. Não fica bonito? Quando a gente fala sobre pertencer, mas para que eu pertença a alguém tem que possuir. Então nós estamos falando desse tipo de cuidado, nós estamos falando desse tipo de carinho de Deus por nós, ao falarmos sobre dar e possuir. E a Bíblia nos ensina então em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 9, o seguinte, 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Deus, Ele nos chamou para alguma coisa. Deus, Ele fez o que fez nos chamando, como se Ele estivesse entregando um convite para nós. Então Deus, Ele entregou um convite e Ele disse, eu quero que vocês tenham comunhão comigo, eu quero que vocês tenham comunhão comigo através de Jesus Cristo. Eu quero ter um relacionamento com vocês. Né? Não sei quantos de vocês sabem disso, mas todos nós estávamos afastados de Deus até que Jesus Cristo morresse por nós, até que nós entendêssemos e recebêssemos a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, para podermos ter comunhão novamente com Deus. Então, o que Deus quer? Por que vocês falam de Deus? O que Deus quer que aconteça? Por que vocês acham importante eu crer em Deus e essa coisa toda? É importante porque Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Por que Deus me criou? Para ter um relacionamento com você, para ter comunhão com você. E Ele então enviou Jesus Cristo para que Jesus pudesse ser o mediador entre a nossa falta, Ele perdoasse os nossos pecados e nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele. Ou seja, 1 Coríntios 1, 9 fala sobre isso. Fala sobre esse poder que Deus nos deu de nos relacionarmos novamente com Ele. Ele fez um convite, venham ter um relacionamento comigo. E nesse relacionamento, o que manda nesse relacionamento chama-se amor. E o amor de Deus se manifesta, se revela em duas formas, em dar e em possuir. Ou seja, Deus, Ele quer dar para você toda uma vida, Ele quer prover para você toda uma vida de bênçãos. Na verdade, Ele nos dá a vida eterna e Ele também quer possuir esse relacionamento conosco. Ou seja, dar é prover, possuir é cuidar, é se relacionar, é essa atitude de carinho de Deus para conosco. Quando a gente fala possuir, né, eu gastei um bom tempo, semana passada, tentando explicar, porque a gente entende como um relacionamento abusivo quando a gente fala sobre possuir. Mas quer me possuir? Como assim? Isso aí não é abuso? E eu gastei um bom tempo tentando explicar, mas eu quero usar mais um exemplo aqui, que é o exemplo do carro. Né? Eu compro o carro, eu possuo ele, certo? Ele é meu. Mas esse carro comigo, eu uso ele de qualquer jeito ou eu faço com que ele cumpra o propósito para o qual ele foi criado? Né? Eu vou entrar nele, eu vou dirigir ele, a gente vai andar junto, a gente vai viajar junto, a gente vai passar tempo junto, a gente vai... Ou seja, comigo, o carro agora ele está cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. Esse é o mesmo tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Deus nos comprou, pagou a dívida do nosso pecado e agora nós pertencemos a Ele. Nós somos dele.
Ele possui a gente, mas é nesse relacionamento com Ele que eu e você agora podemos cumprir o propósito para o qual fomos criados. É nesse relacionamento que há provisão, é nesse relacionamento que há cuidado, é nesse relacionamento que Ele lava a gente, é nesse relacionamento que Ele enche os pneus, é nesse relacionamento que Ele faz lubrificação de tudo que tem que lubrificar. Vocês conseguem entender? Ou seja, o olho do dono não é um possuir para desgastar, é um possuir, mas ele cuida do que é dele. Né? Já viu que em empresa, né, cresce, o gado engorda no olho do dono, essa coisa toda? Ou seja, dono significa, na verdade, que tem um cuidado a respeito daquilo. Outro exemplo que talvez não seja tão simples de entender, mas você já cuidou do seu filho e do filho dos outros? O seu filho chegou perto da escada, você está abraçando ele para ele não cair. Filho dos outros, você fala, vamos ver o que acontece. É esse tipo de... Então, é um relacionamento de pai, entendeu? Eu que cuido desse ser, eu que protejo ele, eu que dou provisão para esse ser. Quando eu falo de Deus que é possuir, então o amor de Deus se revela em possuir, é possuir esse tipo de relacionamento de pai, de que Ele vai cuidar de nós, Ele vai olhar por nós. Ou seja, o amor, quando se manifesta só em dar, você vê manipulação, você vê desprezo do valor da vida. O amor, quando se manifesta só em possuir, você vê abuso. Mas nós é que cometemos erros. Deus é perfeito. E o amor de Deus, então, sempre se revela em dar e possuir. E essa soma das duas coisas é que faz com que a gente entenda o amor de Deus. É um dar sem manipulação, é um possuir sem abusar. Agora, na mensagem de hoje, eu quero tratar um assunto diferente. Semana passada nós falamos sobre como Deus revela e como Deus manifesta esse amor para conosco. Agora eu quero falar sobre como nós aceitamos, como é que nós nos relacionamos com esse amor. O que faz de nós, o que nós fazemos, como que nós podemos aceitar, como que nós podemos nos relacionar com esse amor. E o amor de Deus, então, ele se revela em dar e possuir, e juntos revela o amor perfeito de Deus. Mas eu e você nos relacionamos com o amor de Deus no dar, recebendo, e no possuir, pertencendo. Qual é a nossa resposta? Deus, Ele quer nos dar algo. Qual é a nossa resposta para isso? É receber. Eu tenho um presente para dar para você. Qual é a sua resposta quando eu dou um presente? Eu recebo. Ou seja, Deus, Ele quer dar. Ele está revelando o amor dEle ao dar. Qual é a nossa resposta? Nós recebemos. E Deus, Ele quer possuir, Ele quer cuidar de você, Ele quer ter um relacionamento com você. Qual é a nossa resposta a isso? É pertencer. Eu quero pertencer a esse relacionamento, eu quero pertencer. Quando o jovem se ajoelha lá com uma aliança e fala assim, você quer casar comigo? Eu quero possuir um relacionamento com você. A resposta da menina é: eu quero pertencer a esse relacionamento, eu quero pertencer a você. Diga sim. Né? Então, aqui nós encontramos as nossas respostas com relação àquilo que Deus quer fazer, para podermos usufruir do amor de Deus por nós. Então, Deus, Ele deu a Jesus Cristo, para que nós possamos ter a vida eterna. Como que nós nos relacionamos com isso? Nós recebemos. E Deus, Ele nos deu a verdade, Deus nos deu a palavra para possuir um relacionamento conosco. E como que nós respondemos a isso? Pertencendo a esse relacionamento. Ou seja, ao amor de Deus, nós respondemos com receber e pertencer. Essas são as nossas atitudes, esses são os nossos comportamentos. Receber e pertencer. Como Deus, Ele não falha, a única coisa que tem nos impedido de viver o amor de Deus é a nossa própria forma de pensar a respeito das coisas. Nós, muitas vezes, achamos que no dar existe uma isca. Você já ficou desconfiado, alguém sendo bonzinho demais com você?
Aí você fala assim, cara, daqui a pouco vai me cobrar alguma coisa, né? Porque está me dando muita coisa. Então, é a nossa forma de pensar que nos impede de receber amor, de receber o que o amor está nos dando. Ou então, a pessoa quer ter um relacionamento com você, mas é um relacionamento abusivo. E por todos nós já termos tido experiências com um relacionamento abusivo, nós acabamos rejeitando isso. Pode ser um pastor que quis pôr a lei em você, quis obrigar você a fazer coisas que não tem nada a ver. Pode ser um esposo, pode ser uma esposa que tentou controlar você, um pai, uma mãe que tentou controlar, um professor. Todo mundo já teve um relacionamento com alguém que foi abusivo. Todo mundo já passou por isso. Não existe outra, mas todo mundo já... E quando nós temos esse referencial do que é pertencer, nós damos um passo atrás e falamos, cara, eu não sei se quero pertencer. Como a gente tem esse referencial do que é receber, cara, eu não sei se eu quero receber, porque vai que depois você me cobra. E a gente fica assim. Então, o amor de Deus é perfeito. E Ele dá sem anzol, Ele dá sem fisga, Ele dá de forma incondicional, e Ele quer possuir também um relacionamento com você de forma incondicional. Ele fez o chamado, a decisão é sua querer pertencer ou não. Ele nunca vai obrigar você a ter um relacionamento com Ele. Deus é perfeito, Ele é amor, e o amor de Deus é incondicional. Agora, eu e você acabamos não usufruindo desse amor incondicional por algumas coisas que nós mesmos pensamos. Ou nós temos uma trava com relação ao dar e receber, ou nós temos uma trava com relação ao possuir e pertencer. E existe então uma história na Bíblia que narra o relacionamento do pai com 2 filhos. E eu quero ler essa história, é bastante versículo aqui que a gente vai ler, então, né, se acomoda aí na cadeira aí que lá vem a história. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Quantas são as manifestações do amor? 2. Tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados, quantos servos, quantos escravos, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que estava acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Existem duas atitudes nossas que limitam o experimentar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Um é nos aproximarmos do Pai para apenas recebermos aquilo que Ele pode nos dar. Aqui então a história fala de dois filhos. Um deles queria se relacionar com o Pai através do receber. Ele tinha interesse naquilo que o Pai poderia dar. Mas ele pega tudo aquilo que era dele e vai embora. E o outro filho, ele fica na casa do pai. Mas nós percebemos que ele reclama para o pai que ele nunca recebeu nada. Ou seja, ele diz: pai, eu pertenço a você, mas o Senhor nunca me deu nada. Eu nunca recebi nada. Então, dois tipos de mentalidade de filhos que se viam como servos, se viam como escravos de seu pai. Um tinha interesse apenas naquilo que o pai poderia dar. Outro tinha interesse apenas em pertencer. Vocês percebem isso na história? Mas dois pensamentos que impediam esses jovens, esses filhos, de ter o amor do pai nas suas vidas. O primeiro deles, então, ele quer ter o que o pai pode dar, mas ele não quer pertencer ao pai. Ele pega tudo aquilo que é dele e vai embora. Ele tem uma mentalidade de independência. Ele dá um grito de independência quando faz isso. Ele fala assim: pai, eu não tenho interesse em você, em pertencer, em participar, em ter um relacionamento com você. O que eu quero é pegar o que é meu e ir embora. É aquele relacionamento com Deus de quando eu estou em necessidade, quando eu estou com um problema, eu vou à igreja. Quando eu estou com uma grande coisa para acontecer, eu quero que aquilo se manifeste na minha vida, que eu quero que aquilo vire realidade, eu leio a Bíblia. Deus, eu tenho interesse no que você pode me dar. Mas assim que eu obter, assim que eu tiver, eu não preciso mais. Eu não quero me relacionar com você. A vida é minha. Eu gasto as coisas e faço as coisas do jeito que eu quero, Deus. Eu não quero saber a sua opinião sobre como tocar a minha vida empresarial. Eu não quero saber a sua opinião, Deus, sobre como votar. Deus, eu não quero saber a tua opinião sobre como ter o meu relacionamento com a minha família. Deus, eu não quero saber... Não, Deus, o que é que você pode me dar? Isso eu quero receber. Mas pertencer a um relacionamento com o Senhor, eu não quero. E aquele jovem, então, ele pega o que é dele e ele vai embora. E a Bíblia nos ensina aqui que aqueles que pegam de Deus aquela bênção e não se relacionam com Deus, o que acontece? Eles perdem. Eu não sei você, há quanto tempo você está na igreja, ou se você já viu uma história parecida, mas a pessoa, de repente, ela está na igreja, ela está envolvida, ela está com uma vida com Deus e aquela coisa, e sempre orando, e sempre... Aí ela queria um emprego, ela consegue um emprego. Aí ela queria uma promoção, ela consegue a promoção. Aí ela queria um valor maior de salário, ela consegue o valor maior de salário. Aí ela, de repente, ela pega aquele dinheiro, ela compra um carro bom, ela compra uma casa na praia, ela compra uma casa no campo, ela compra não sei o quê, ela começa a fazer viagens internacionais. De repente você pergunta: irmão, aonde você está que eu não te vejo mais? Não, é que eu não tenho tempo para ir na igreja. E queridos, eu já vi muito disso, faz 30 anos que eu estou em igreja. Eu já vi muita gente ficar rica e em 6 meses perder tudo. Porque eu quero o que Deus pode me dar, eu não quero Deus. Eu quero os benefícios do que Deus pode me dar, eu não quero Deus. Eu quero a minha parte da herança, eu não quero um relacionamento com o meu pai. Nós esquecemos de quem está dando.
Nós damos mais valor ao objeto do que ao doador. Nós esquecemos que é Deus quem provê, é Deus quem cuida, é Deus quem dá. É nos relacionando com o amor dEle que as coisas fluem. E nós começamos a colocar os olhos no objeto, naquilo que Ele pode dar, e não no doador. Esquecemos que aquilo que era um ato de amor, aquilo era um ato de amor de Deus para conosco, e não apenas um objeto de valor que Ele queria nos dar. Nós perdemos a conexão com Deus. O que Deus estava nos mostrando ao nos prosperar era o seu amor, e não nos dando coisas. Deus não tem interesse nenhum em te dar coisas. Deus tem interesse em revelar o amor dEle por você. Por isso Ele dá. Mas nós acabamos olhando o objeto, olhando o que Ele está dando, olhando o que Ele está nos prosperando e nos afastamos. Eu quero aquilo que Ele pode me dar, eu não quero um relacionamento com Ele. Quantas coisas a mente escrava acha que pode fazer com a herança, a ponto de esquecer quem é a fonte daquela herança. Nós achamos que agora que temos o dinheiro, nós achamos que agora que temos a posição, nós achamos que podemos fazer um monte de coisas. Mas nós esquecemos que é aquele que é a fonte é que está provendo essas coisas. Aquele jovem sai da presença do pai e ele vai e gasta tudo da forma como ele gostaria que fosse a vida dele. E ele perde tudo. E você percebe então que ele tinha uma mente escrava, porque ele fala assim: eu voltarei ao meu pai, para pelo menos ser um servo, para pelo menos ser um empregado na casa do meu pai. Mas o amor de Deus é perfeito. E não importa o que você faça, não importa como você se comporte, não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que tenha acontecido com você, se você voltar para Deus, Ele está de braços abertos, Ele vai te receber, Ele vai continuar dando e Ele vai continuar possuindo. Deus é maravilhoso, o amor dEle é perfeito. Foi o que o pai fez com o filho. Ele nem deixou o filho terminar de falar que não era mais digno de ser chamado filho. Ele já interrompe e fala: não, você é filho sim. Coloque a capa da família, coloque o anel da família, coloque as sandálias da família nesse menino, porque ele é meu filho. Então não importa o quanto, o que nós temos que ter é a consciência, não somos escravos e nós não queremos nos relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Nós queremos também pertencer a Deus. É um ótimo exemplo para entendermos isso, sobre não compreendemos que nós precisamos da fonte e não só do que a fonte pode nos dar. Eu posso encher uma garrafa de água e andar lá mais 50 quilômetros e eu tenho água, mas eu não tenho ela em abundância, eu não tenho a fonte da água. Então eu fui na fonte do rio, peguei a água, mas eu não tenho o que o rio pode dar, eu não tenho o rio, eu tenho apenas uma garrafa de água. É com isso que a gente sai. Né? É como se você fosse, não sei se você já esteve na quinta série lá e passou por isso, né? Deixa eu dar o exemplo aqui agora da quinta série, que eu sei que vocês aprendem grave. Mas na quinta série lá você estava na aula de matemática, e a professora estava fazendo os exercícios no quadro. E você copiando os exercícios. Aí você pensando, claro, esse passa para lá, sobe, esse passa para cá, dividindo, esse passa para cá, esse vai para lá, o X e o Y e o Z e o coisa, e você, cara, isso aí fácil, nossa, peguei, é isso aí, copia tudo. Aí você vai para casa, e a professora mandou lá 3 equaçõezinhas lá para você fazer em casa. Aí você chega em casa, tua mãe pergunta assim, você não tem tarefa de casa para fazer? Ah não, é bem fácil, tá? Eu já sei fazer isso aí. A mãe fala, então me mostra como é que faz, porque eu não sei, né? Porque mãe é sempre mais inteligente que a gente. Aí me mostra, e aí você vai mostrar. Aí você pega o primeiro lá e... Não, mas esse X é... E você não faz nenhum dos exercícios. Alguém já passou por isso? Se você não levantar a mão, você é mentiroso. Todo mundo já passou por isso. Por quê? Porque quando você estava conectado na fonte, que era o professor, tudo era fácil, tudo era perfeito, tudo era tranquilo. Mas quando você se desconectou da fonte, você teve que usar do seu conhecimento, do que você tem, do seu jeito, aí você percebeu que é falho.
Então, esse jovem aqui, ele fez isso. Enquanto ele estava com o professor, ele achou que era tudo maravilha, ele pegou, me dá o que é meu. Me dá minha tarefa aqui que eu vou fazer sozinho. E saiu fazer sozinho. Quando foi fazer sozinho, percebeu que X e Y não é coisa de português, né? Por que está no meio da matemática aqui? E já começa aquele negócio todo esquisito. Mas, né, a gente achava que tinha tudo no objeto. A gente achava que tinha tudo naquilo que Deus pode dar. Mas ali não é tudo. O que Deus dá não é Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus. Aquilo que Ele dá são as coisas que Ele provê, é o cuidado dEle por nós. Mas não é Deus. Nós não podemos perder esse foco, nós não podemos cair nessa armadilha. A mente escrava procura o amor, mas leva apenas um objeto de valor. Ela acha que está faltando o dar na vida dela, por isso ela busca só o que Deus pode dar. Outro pensamento, que é o pensamento do irmão mais velho, né, que ficou na casa do pai, ou seja, ele possuía, ele pertencia a um relacionamento com o pai, mas a murmuração dele era: você nunca me deu nenhum cabrito. Você nunca me deu nada, pai. Ele tinha consciência, ele tinha certeza que ele pertencia à casa do pai dele, que ele tinha um relacionamento com o pai. Ele tinha certeza de que o pai cuidava dele e não queria que ele se afastasse dele. Ele aceitava o possuir do pai sem murmuração nenhuma, sem reclamação nenhuma. Sabia que tinha que cuidar da casa porque pertencia àquele lugar. Ele é aquele irmão que olhava um papelzinho no chão, juntava o papelzinho, jogava no chão, jogava no lixo, porque ele tinha certeza que ele pertencia àquele lugar. Ele sabia que ele era daquele lugar. Ele era aquele irmão que, ao pedirem para ele estacionar certo no estacionamento, ele estacionava, porque ele sabia: eu sou tanto desse lugar quanto o irmão que está me pedindo para estacionar no lugar certo. Ele era aquele irmão que falava assim: cara, eu vou servir no grupo de serviço, eu vou liderar os adolescentes, eu pertenço a esse lugar, eu quero que esse lugar prospere, eu quero que esse lugar dê certo, eu pertenço, eu vou ser bênção nesse lugar. Ele tinha essa consciência, né? Eu vou servir na IBI, eu vou servir em qualquer lugar. Ele tinha consciência de que pertencia àquele lugar, mas o seu coração não entendia porque ele não era amado. Ele pensava: eu não sou amado, eu sou um escravo na casa do meu pai. Porque eu faço, mas nunca ganhei nada. E ele pensava assim: eu me doei tanto já, mas meu pai nunca me deu nada. Ele não entendia porque ele não era completo. Mas para nós podermos receber o amor, nos relacionar com o amor completo, nós temos que ter a consciência de receber e pertencer. O irmão mais velho, então, ele pensava assim: eu pertenço a esse lugar, ele me possui, a ponto de eu achar que eu sou um escravo. Eu estou fazendo, eu estou servindo, eu sou exemplo, eu cuido dos outros, eu abençoo os outros, tudo que falam para eu fazer eu faço. O pastor pregou lá sobre servir no estacionamento, eu estou aqui servindo no estacionamento, mas por que a minha vida não muda? E o meu irmão aqui, eu olho, ele quase nem vem na igreja, ele está recebendo as coisas, e eu aqui, trabalhando e não recebo nada. Percebe a diferença entre os dois? Um se relacionando com Deus para receber, e o outro por pertencer, mas nenhum usufruindo do amor de Deus. Nunca me deu nada. Eu faço tanto para Deus e não recebo nada. Esse irmão precisa entender que não é por obra, mas é pelo quanto eu decido receber dele. Não é pelo quanto eu faço que ele me abençoa. Ele já me abençoou, sou eu que decido receber. Ele já me deu Jesus, e juntamente com Jesus Ele me abençoou com toda sorte de bênçãos. Sou eu que decido receber. O pai diz o que para o irmão mais velho? Ele diz: filho, tudo que eu tenho é seu.
Ou seja, o Pai mesmo já não tem nada, porque Ele já nos entregou tudo em Cristo Jesus. Mas para usarmos, para recebermos, para podermos nos relacionar com o amor de Deus, nós precisamos ter essa consciência de receber e pertencer. Apenas pertencer e não receber nada, você vai achar que Deus é abusivo. Eu faço e não tenho nada. Se você só receber e não pertencer, você vai ser um miserável achando que você não tem valor nas mãos para Deus. Olha só, Ele deixou eu perder tudo. Olha só, Ele me abandonou. Olha só, eu não tenho valor para Deus. Por isso que Deus não falha, Ele dá e possui. E para nós usufruirmos do amor perfeito de Deus, nós precisamos receber e pertencer. Nós não podemos ter uma mentalidade de independência. E nós não podemos ter uma mentalidade de necessitados. Nós temos que entender que Ele já nos deu, nós recebemos tudo aquilo que Ele já nos deu, e nós pertencemos a Deus. Pertencemos ao cuidado dEle. É por isso que nós precisamos mudar a forma de pensar. A forma que nós pensamos a respeito do amor, a forma que nós pensamos a respeito de receber, a forma que nós pensamos a respeito de pertencer a Deus. Nós precisamos mudar isso. E o versículo 17 de Lucas, capítulo 15, diz o seguinte: caindo em si, ele disse. Olha só essas 5 primeiras palavras ali. Caindo em si, ele disse. Todos nós, um dia, todo crente, às vezes a gente brinca assim, né? Todo crente precisa cair um dia. Cair em si. Ele precisa ter um momento de reflexão pessoal. E falar assim, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que a minha vida está assim? Por que eu tenho tantas coisas de Deus, mas eu ainda não me sinto amado? Porque você precisa pertencer. Por que eu pertenço a Deus, faço tanto, estou sempre junto, estou nas coisas da igreja, estou orando, leio a Bíblia, mas eu não recebo as coisas? Porque você precisa aprender a receber. Mesmo assim eu não me sinto amado, porque o amor se revela nessas duas coisas. E ele caindo em si, ele disse. Caindo em si é mudar a sua forma de pensar. Ele refletiu a respeito do que ele estava vivendo e ele falou, eu preciso arrumar isso. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso mudar a minha forma de viver. Ele caiu em si. E a primeira marca de quem muda os seus pensamentos é dizer. Caindo em si, ele disse. Ele disse, ele declarou, eu vou mudar, eu estou mudado, eu sou outra pessoa, eu tenho uma nova mentalidade. Declarar é o primeiro passo. Ele queria apenas possuir, mas agora ele tinha consciência de que ele precisava pertencer. Ele queria apenas receber, mas agora ele tinha consciência de que precisava pertencer a um relacionamento com Deus. E ele diz, me levantarei e irei para o meu Pai. Eu me levantarei e não quero mais me relacionar com meu Pai apenas naquilo que Ele pode me dar. Eu quero me relacionar também em pertencer. E a primeira atitude de quem muda, de quem cai em si, é mudar a sua forma de falar. Eu já não falo mais como um independente. Essas coisas de igreja aí não é para mim, sabe? É para vocês. Eu não vou, imagina ir na igreja todo final de semana. Imagina orar todo dia, ler a Bíblia, para quê? Afinal eu estou na graça. Uma mentalidade de independente. Ou uma mentalidade de necessitado. Eu faço, estou sempre lá, mas não recebo, mas não tenho. Caindo em si, nós mudamos o nosso vocabulário. Eles mudaram o vocabulário deles de escravos, porque eles se viam como escravos, como os servos, para uma mentalidade de filhos. Eles mudaram o vocabulário deles. Por isso eu quero convidar você a declarar assim comigo. Repitam assim comigo, ok? Eu sou amado por Deus.
Eu recebo tudo o que Ele tem para mim e pertenço à sua boa vontade, porque eu sou filho e não escravo. Deus, Ele não quer ser um complemento daquilo que está faltando na sua vida. Deus, Ele quer ser completo na sua vida. Ele quer dar e possuir, e nós podemos responder a esse dar e possuir recebendo e pertencendo. Eu pertenço a Deus. Ele cuida de mim. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Da onde vem o meu socorro? Vem do alto. É de Deus. Eu pertenço a essa comunhão, eu não nego essa comunhão, eu tenho meu tempo de devocional, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu faço a minha parte do meu relacionamento com Ele. Eu não negocio isso, eu não quero perder isso, eu pertenço a Deus. E eu também quero receber tudo aquilo que Ele tem para mim. Você pode ter certeza que receber o que Ele tem para você é muito mais do que aquilo que você sonha a seu próprio respeito. É muito mais. Deus é completo. Deus é completo, e se mudarmos a nossa forma de ver Deus, o amor de Deus, nós vamos receber e pertencer. O amor baseia-se em dar e possuir. O homem é que tem um desequilíbrio nisso, mas Deus não. Ele está disposto a dar assim como Ele quer possuir, igualmente. Mas nós somos capazes de corromper essa característica de Deus, não nele, mas para com nós mesmos, como nós recebemos isso. Os filhos da história quiseram uma parte ou outra, e levaram algo que não era amor. Ou seja, por não entenderem que eram amados, se viam como servos, como escravos. Mas ao entenderem que eram amados, por receberem as duas partes, por se relacionarem com o dar e com o possuir, agora eles tinham uma nova mentalidade, a mentalidade de filhos. Nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que Deus nos ama. E queremos acessar o amor de Deus. E para acessarmos esse amor de Deus, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Nos relacionar com Ele, recebendo tudo aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. E pertencendo a esse relacionamento com Ele. Nós podemos mudar a nossa forma, nós podemos mudar os nossos dias. Quando mudamos a forma de pensar e voltamos a pegar a outra parte, voltamos para pegar a outra parte, ou o dar, ou o receber, ou o pertencer. O Pai está sempre de braços abertos, porque Ele te ama. Não importa se hoje você está pensando assim, nossa, eu pertenço demais a Deus e nunca recebi nada. Ele te ama. E não importa se você está pensando assim, eu me relacionei com Deus só por aquilo que Ele podia me dar. Ele te ama. Ele não muda. É por isso que o nome dessa mensagem é imensurável valor. Você tem um valor imensurável para Deus. Você tem um valor imensurável para Deus. A mente de escravo não consegue receber o amor porque não entende que tem valor. A mente madura, a mente de filho, entende que é só pela graça, entende o valor que Deus colocou sobre nós e consegue usufruir dessa abundância da vida de Deus por eles. Na mensagem anterior eu terminei dizendo que não existe demonstração maior de amor do que dar o seu único filho para morrer e desejar possuir uma comunhão eterna com você. Não existe demonstração maior de amor do que dar o seu único filho por alguém e desejar passar a eternidade, ter um relacionamento eterno com alguém. E foi isso que Deus fez por nós. Porque olha o que Ele diz, olha o que a Bíblia diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, Ele te deu Jesus Cristo, o único Filho dEle, e Ele quer possuir um relacionamento com você por toda a eternidade, por isso Ele te deu a vida eterna. Deus, Ele quer passar todo o tempo, todos os dias, todas as eras, todas as eternidades com você. Por isso Ele te deu vida eterna.
E Deus ama você, por isso Ele deu Jesus Cristo. E tudo o que pertence, tudo o que Jesus é, tem e pode, Ele entregou juntamente com Jesus para você. Mas aquilo que damos e o quanto queremos possuir é determinado pelo valor que damos a quem queremos amar. Vocês entenderam isso? Se não entenderam a mensagem até aqui, entenda isso aqui. Ó. Aquilo que damos e aquilo que queremos possuir é determinado pelo valor que damos, que atribuímos a quem queremos que seja o alvo do nosso amor. Eu quero comprar o carro, mas o vendedor me fala que vale 200 mil. Mas eu penso, não, vale 100. Eu não compro, eu não quero possuir, eu não quero dar 200 mil por aquilo. Mas se eu achar que aquele carro vale os 200 mil, eu dou os 200 mil e eu possuo um carro de 200 mil. O valor que eu atribuo ao objeto é o quanto eu dou, é o quanto eu quero possuir. E a Bíblia nos diz então que eu e você temos um valor imensurável. Porque Ele deu o único filho. Como que mede o valor de um único filho? Não se mede. Como se mede o valor de uma vida eterna? Não se mede. Nós temos um valor imensurável para Deus. Aliás, esse versículo de João 3,16, eu cresci ouvindo ele, e os pastores sempre falam, qual é o tamanho de tal? Deus amou o mundo de tal maneira, qual é o tamanho de tal? Você consegue mensurar tal para mim? Ninguém consegue mensurar o tal. Ninguém consegue falar qual é o tamanho de tal. Mas para Deus, o tamanho de tal é o seu tamanho. O tamanho de tal é o seu valor. Ele amou o mundo do seu valor, o quanto Ele atribui de valor a você, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você para Deus tem um valor imensurável. E não importa o quanto ou o que você já viveu, Ele continua de braços abertos. Ele continua querendo receber você, possuir um relacionamento com você. Ele continua querendo abençoar a sua vida. É por isso que, para encerrar essa mensagem, eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Eu quero dizer que Deus ama você, que você tem valor. O valor que Deus tem a seu respeito é imensurável. Ninguém consegue medir, porque ninguém mede o valor de um filho e ninguém mede o valor da vida eterna. Deus ama você. Você tem um valor para Deus.